Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, momento de introspecção, de meditação. É quando deixamos Deus nos falar. É preciso, na correria desse mundo em que vivemos, o mundo secular, é preciso dar um tempo para Deus, abrir espaço de tempo para Deus nos transmitir a sua mensagem. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 15 de abril de 2020, quarta-feira, oitava da Páscoa. A cor litúrgica é branca. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio da Páscoa 1 e ofício próprio. Antífona da entrada. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós, desde o princípio do mundo. Aleluia. Mateus 25, versículo 34, oração do dia. Ó Deus, que nos alegrai todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 105, versículos do 1º ao 2º, do 3º ao 4º, do 6º ao 7º e 8º ao 9º, refrão 3º-B. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Repitamos: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Repitamos: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aclamação
ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E nele exultemos. Salmo 117, versículo 24. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheciam. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. santini@novaalianca.com.br é o e-mail dele. Conversando pelo caminho, Lucas 24, versículos de 13 a 35. Não é à toa
que Jesus se apresentou a nós como o caminho. Foi bem no meio de uma caminhada que muita gente teve sua experiência definitiva com Deus. Desde o êxodo de Israel até a queda de Saulo na estrada de Damasco, o Senhor marcava encontros no meio do caminho. Este comovente evangelho, exclusivo de São Lucas, e tendo o discípulo Cleófas, como provável fonte, relata a experiência inesquecível de dois discípulos estrada fora. Dou a palavra a Frei Marie Augustin, OP, do convento de Estrasburgo, França, que fala da necessidade de ouvir o caminho. Eles achavam que já tinham visto tudo, tinham compreendido tudo, mas regressavam completamente decepcionados. A estrada era pesada e tórrida, cansativa e poeirenta. E além disso, havia a penosa recordação dos 3 últimos dias que tinham visto morrer na ignomínia o seu amigo e mestre. Mas era preciso voltar para casa, depois de terem celebrado a Páscoa. E retomar a estrada. Eles não sabiam que aquele caminheiro, esse desconhecido que se tornara companheiro, iria revelar para eles um outro itinerário, o caminho da palavra de Deus que caminhava através dos séculos da humanidade até suas almas, até seus corações, subitamente abrasados por essa chama ardente. Eles pensavam afastar-se depois de terem perdido tudo, mas é Deus quem se aproxima deles, preparando-se por meio de seu verbo para lhes devolver a plena alegria. Mas anoitece. Uma mesa, o pão. Um vivo lampejo de luz para lhes revelar o braseiro que neles e nele ardera o dia inteiro. Então, movidos por esse fogo, a estrada noturna é logo devorada. Agora eles a conhecem. É a estrada dos passos de Deus no coração do homem a cada pulsação. Ele bate a porta, ele nos fala com as palavras que tantas gerações já ouviram, palavra de Deus nas palavras dos homens. Este caminho é a palavra de Jesus que se faz teu companheiro. Tu escutas. Escuta a estrada que te chama. Torna tua hoje a oração dos escoteiros estradeiros, que começa assim: Senhor Jesus, que vos ofereceis a nós como a estrada viva, toda irradiada pela luz do alto, dignai-vos juntar-vos a nós no caminho da vida, assim como o fizeste outrora com os caminheiros de Emaús. Caminhar sem nunca se cansar. Algum dia, numa curva da estrada, num pôr de sol imprevisto, o encontro acontecerá. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Mostra-me, Senhor, o teu caminho. Salmo 27, versículo 11. Olha, eu gravo essas imagens para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Da minha parte, podem divulgar livremente, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Santo do Dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 15 de abril é dia de São César de Bus. César de Bus nasceu em 1544 e desejava seguir a carreira militar, mas foi impedido por uma enfermidade que o atingiu de maneira fulminante. Foi essa ocasião que o aproximou do bispo de Cavaillon, cidadezinha da Provença.
Animado por alguns amigos cristãos, entre eles alguns jesuítas e uma camponesa, ele reencontrou a religião e a vida cristã. Não perdeu tempo, então logo se curou, trocou de vida e se pôs a estudar para se tornar sacerdote. Enquanto se preparava, começou a percorrer os sítios e fazendas, ensinando o catecismo. Fundou, com o auxílio de um primo, centros de instrução religiosa nos cantos mais escondidos e esquecidos, nos quais começou a experimentar novos métodos de ensino da doutrina às crianças do meio rural. César de Bus tornou-se sacerdote aos 38 anos de idade e já reunia em torno de si muitos jovens, formando uma comunidade que tomou o nome de Congregação dos Padres da Doutrina Cristã ou doutrinários. Depois de um longo período de sofrimento por uma enfermidade, César de Bus morreu no dia 15 de abril de 1607. Reflexão. Hoje, celebramos um santo fundador de uma congregação religiosa. Nossa igreja é muito abençoada com carismas e dons do Espírito, e as famílias religiosas nascem pela ação do Espírito. Cada fundador pensa em um modo distinto de servir a Deus e a igreja. Uns dedicam-se aos doentes, outros à missão, outros estão ao lado dos pobres. Assim a igreja se enriquece e enriquece a sociedade. Você conhece alguma congregação religiosa? Existem algumas obras religiosas na sua cidade? Que tal procurar saber se esta obra ou estas obras não estão precisando da sua colaboração? Oração, rezemos. Pai querido, hoje queremos rezar por todas as pessoas que se dedicam ao trabalho de evangelização, pela doação plena de suas vidas ao vosso Filho Jesus. Abençoai todos os religiosos e religiosas e fazei brotar no campo do mundo mais vocações para a vida consagrada. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica, significa a paz de Cristo Jesus. El Shaddai. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Acredite que Ele vai providenciar, Ele proverá. Ele é onipotente, Ele pode tudo. E do aramaico, o dialeto de Jesus, temos a expressão Maranatá. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Quando Ele voltar, vai nos julgar e levar para a vida eterna, onde haverá felicidade plena. É o que nós acreditamos e esperamos. Fé, esperança e amor. Você também quer ir para a vida eterna quando Jesus voltar? Então arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, disse o apóstolo São Paulo.